Sim. Agora sim, estamos aqui novamente. Bom dia a você, bom dia a todos, todas e todes. Mais uma vez, Tiuaras e Ticunas na sua casa, da nossa casa para a sua casa. E nós estamos encerrando o ano, essa é a nossa última reunião. E como vocês podem ver, nós estamos aqui num cenáriozinho diferente. Eu estou controlando aqui através do meu celular a reunião, porque eu perdi o contato com o meu notebook, né? Eu não estou conseguindo controlar de lá. Então, é assim, ó, quando vocês virem Sandra convidado, aí a nossa plaquinha da Casa Tiuaras e Ticunas, Aventuras Culturais, e eu vou ficar controlando aqui numa distância, porque senão vou dar interferência. Mas é tecnologia, né, gente? Acontece. Então, sem mais delongas, eu gostaria de dizer que a palestra principal de hoje é a do professor João de Campos Júnior, mas antes de passar a palavra a ele e à sua convidada, nós vamos apontar aqui, felicíssima hoje, com a presença da nossa matriarca, Maria Helena Ramos de Oliveira, mais uma vez conosco, e também a professora doutora Antônia Aparecida Quintão, nossa amiga de longa data, de décadas, né? Mais uma vez aqui nos prestigiando nesta última transmissão da nossa casa em 2021. E para 2022, nós já estamos anunciando. Ai, a Ana acabou de entrar, bem-vinda, Ana, né? Minha irmã da Tiuaras, né? E irmã minha também, que sempre está conosco, prestigiando e realizando, né? Ela é a que arregaça as mangas aí e ajuda a gente em tudo. Então, nós estamos anunciando novidades. A partir, depois de 2 anos, né, nesta lida, nessa organização de reuniões e postagens, gravações ao vivo, nós acreditamos que podemos dar um salto. E a partir de 2022, já inaugurando, então, em janeiro, nós vamos passar a realizar séries. Tá? São programas com temas de que serão, né, realizados de acordo com os especialistas, as especialistas que nós já estamos contatando. Por exemplo, a doutora Antônia Quintão já, né, se comprometeu conosco, nós vamos agradecê-la. E estas séries funcionarão como possibilidades de debates sobre vários assuntos. Nós faremos programetes, né, de 15 minutos, variando, 15 minutos, de 3 a 5 programas, fechando, né, um bloquinho, um programa, não esgotando, mas levantando assuntos que nos são pertinentes, e sempre sobre esses que nos são mais caros, né? A questão étnica, né? Questões sociais, sempre pertinentes aqui à nossa correria da educação, da militância, e é isso. Eu gostaria também de contar com a Maria Helena para participar também, fazer o seu programinha, que vai ser pré-gravado, tá? Sempre pré-gravado, para facilitar a nossa organização, o nosso retorno em 2022. Nós vamos começar a realizar ações semipresenciais. Vamos manter, então, neste novo formato, os nossos contatos virtuais e já nos encaminhando para as organizações, e temos novidade. Esse ano, não só a Flip retorna, mas nós estaremos também em outras frentes, né? Outros eventos nacionais e regionais. Aguardem aí, porque nós estamos com novidades e muito felizes já, tá bom? Então, Maria Helena, João, a Ana também,
e os outros que já estão recebendo os convites, nós aguardamos aí que vocês engajem nessa nossa proposta. E, João, então vai com você, tá? João de Campos Júnior, nosso amigo de décadas, vai falar hoje sobre a criança negra na escola, e nós vamos fazer algumas pontuações ao longo dessa transmissão. Ele é filósofo, ele é educador e ele está com um trabalho muito bonito do qual ele vai dar ciência para nós neste momento. Valeu. Bom dia a todos vocês. Como é que estão? É uma honra ter neste momento na presença com vocês. Então, como a doutora Sandra, amiga também de longa data, e outras pessoas que estou vendo aqui que eu já conheço também, né? É uma alegria. E para falar da criança negra, uma história, né? Então, começando assim. Eu sou João de Campos Júnior, nasci em Capivari. E em Capivari, conforme fui crescendo, eu fui vendo a minha cultura, né? A minha cultura negra. E ali começou a ter o despertar. Eu, como criança, indo para a escola e as minhas brincadeiras. E vendo a minha família, como nós falamos, a negrada, né? Cantando, a oralidade. E tudo isso veio trazendo para mim aquela força, aquele despertar, e fui caminhando. E quando chego na adolescência, chego lá no 5º ano, que seria a 5ª série, né? 6º ano, numa aula de estudos sociais, há um despertar, que a professora começa a falar sobre 13 de maio, e começava a falar que o negro apanhou, que estava acorrentado, e umas coisas muito tristes. E eu cheguei triste em casa, sem, vou dizer que meus pais não conversavam sobre esta realidade, mas quando a professora colocou aquilo, deu um despertar-me. Primeiro a tristeza, que eu chorei muito, e lembro que minha mãe chegou, conversou comigo, meu pai também, mas eu falei assim, que saiu de dentro de mim, eu falei assim, quero ser um preto diferente. Aí isso veio assim, um despertar muito, muito espontâneo. E a partir daquele dia, com 12 anos, eu comecei a ter um outro olhar e a buscar conhecimentos sobre a minha originalidade, sobre a minha etnia, sobre o meu povo. E aí, quando eu chego depois do ensino médio, né, que seria o colegial, eu começo assim também um despertar, um desafio, eu queria ser médico, né? E lá sou eu estudando, e ali muda a minha cabeça. Vou ser padre. Bom, deu um nó, ninguém entendendo nada. E quando eu vou para o seminário, começa-se um grande desafio. E esse desafio meu como negro, né? E esse despertar. Aí acontece que eu começo a participar dos movimentos negros dentro da igreja. Primeiro eu participei do Quilombo de Lorena, que tem até hoje, sou um dos fundadores, e depois do Greni, dos grupos dos religiosos negros e indígenas, fazendo-se uma reflexão religiosa, acadêmica e também da educação. Com esse despertar, eu começo a escrever. Então, a primeira coisa foi, quando cheguei na filosofia, Negra Bela Raiz. Foi com o padre Mário Bonatti, e eu dei a minha contribuição sobre a negritude, a etnia negra do Vale do Paraíba. Depois, eu vim e o possível com o cristianismo, e aí veio o despertar da tese do mestrado, que eu falei, a criança negra na escola. Bom, para falar da criança negra na escola, eu fiz um percurso desde o tempo da escravidão, como é que era a família, como é que era a criança, né? Quem era essa criança dos 7 até os 10 anos, como é que elas eram criadas, como é que elas eram formadas. E, nesse sentido, eu vim fazendo todo um percurso
até chegar nessa fase da escola, ou seja, da formação. A minha preocupação foi isso, a aprendizagem da criança negra sobre a história negra no Brasil. O que é que a escola passa para ela esta informação positiva, de autoestima, dos heróis, né? Não tivemos, sim, sofrimentos, muitos, né? E quando entramos neste questionamento, nós temos que perguntar, né? Mas o que é que eu tenho de referência? Eu sempre falo, né? Não só nas palestras, ou nos meus diálogos, ou nas minhas aulas, eu sempre converso assim, peraí, vamos falar de Abdias do Nascimento? Você vê a criançada, quem? E aí você tem uma referência, né? Vamos falar de Dandara? Ah, mas não, você tem uma referência. Então, a referência e a minha preocupação é que essas negras possam conhecer os seus heróis, possam conhecer os valores das pessoas que fizeram história de liberdade, história positiva, história de dar um novo norte, um novo lema ao Brasil, à educação. E aí, então, eu venho fazendo esse trabalho, faço um trabalho de campo, e dentro desse trabalho de campo, eu pego as crianças negras, as crianças mestiças, né, negros brancos, o que ela conhece de história positiva da sua etnia. E eu fiz isso na Zona Leste, né, nas escolas da Zona Leste. Na época eu estava no sacerdócio, e eu fui fazendo, então, um questionário, onde desse questionário eu fiz uma estatística do levantamento, né? E desse levantamento nós pudemos ver o que ela aprende. Isso, a minha preocupação na tese de mestrado, era preocupação assim, eu não posso deixar mais que minhas crianças negras não conheçam a tua verdadeira história, ou não sinto entusiasmo para conhecer. Porque eu já fui criança, nós já fomos crianças. Nós temos sempre nossos ídolos, mas nós queremos os ídolos negros e negras. Então, para que eu possa fazer uma história diferente, eu precisei mergulhar, né? E quando nós mergulhamos nas águas profundas, é mergulhar nas águas profundas para buscar o algo de esperança e algo concreto. E nesse algo concreto, então, vim trazendo desde as religiões positivas, desde o processo das comidas, desde o processo das pessoas que se destacaram, para que ela pudesse conhecer, se autoafirmar, ter uma autoestima elevada, e que ela possa chegar ali, como uma pessoa adulta, e dizer assim, eu amo ser negro, eu amo ser negra, porque eu tenho conhecimento da minha história, né? E para conhecer a minha história, ela não acaba aqui, ela é uma continuidade, né? E como eu digo, a cada dia eu venho aprendendo, eu venho conhecendo. E aí foi que veio se despertar da criança negra. E aí também fez um trabalho para o lado de Minas, foi com o Sebastião Silva, foi depois também feito um pouco que Minas, Rio, São Paulo, como essa criança também chega na escola, como ela é recebida, né? Com todo um racismo, um preconceito, vem da sociedade, vem também assim, até da família, né? Isso também não ajuda muitas vezes na aprendizagem. E nós já vemos já com algum diagnóstico, não, ela não consegue aprender. Não, nós temos que trabalhar nessa questão positiva, né? E eu não faço um racismo aqui, jamais. Se eu falo da criança negra, às vezes podemos dizer assim, você fala da criança negra, é criança branca e tal. Jamais. Aí, falando de uma etnia, valorizando, a outra etnia vai conhecer e eu posso despertar também a outra história. Nós não podemos deixar de falar, de mostrar, né? E eu fiz todo esse percurso mostrando a história. Oi. Padre, pode me passar a palavra um pouquinho? Como deve trabalhar? Oi, com licença. Eu vou pedir mais uma vez para quem não estiver participando, ter a gentileza de manter
os desligados para não prejudicarmos aqui a nossa transmissão. E eu queria até mostrar aqui, eu estou aqui com o livro, né? Eu tenho o livro, li o livro, mas eu sei que agora você está com o relançamento, né? Houve uma releitura, houve uma atualização, como é que está sendo esse relançamento? Então, teve o relançamento, né, da Criança Negra na Escola, né? E eu, lógico, mexi em algumas coisas, né, em alguns dados, mas era assim, esse relançamento, porque esse foi lançado em 99, né? A ideia do relançamento foi para mostrar para o pessoal, para a sociedade, para os educadores, para o mundo, que nós temos que falar, nós temos que mostrar e que nós possamos estar estudando, conhecendo como elevar a nossa etnia, né, aos seus conhecimentos dentro da aprendizagem, né? E quando hoje eu relancei dialética, né? E hoje eu digo para vocês, é um momento que, quando eu fiz a releitura, de dizer assim, olha, estamos aqui, precisamos conhecer mais, né? E é uma tese que eu bato de frente bastante, né? Se eu estou fazendo a releitura, relançando, é porque nós precisamos dar a continuidade. Não que antes lá eu não dei, eu continuo dando a continuidade e dialogando, né? Então, hoje, eu não, como diz assim, já fiz um lançamento. Não, não fiz. Foi lá, lançou, já está aí, já estão nas lojas, né? Então, estão na editora Dialética, né? Já mandei, depois eu mando para vocês também o link, onde vocês podem estar entrando. Mas, assim, estar trazendo novamente, né, esse conhecimento, esse debate, porque nós temos que fazer é daquilo que eu acredito, fazermos uma história diferente. As nossas crianças precisam de sinais positivos, né? Elas precisam de modelo, né? E eu sempre digo, falando da minha família de sangue, sempre digo para as minhas sobrinhas, meus sobrinhos, né? Eu quero ser um sinal para vocês de resistência, de alguém que não desistiu, que insistiu e continua insistindo, porque acredita. O estudo acredita no negro, na negritude, na nossa etnia, e que nós possamos fazer história. Mas nós só fazemos história se nós darmos o espaço e a liberdade de nós nos conhecermos, certo? Então, é nesse sentido, né, da criança negra, e muito mais, né, trazendo também um pouco que eu falo sempre da minha mãe, né? A minha mãe, eu tenho ela assim, tudo aquilo que eu vou fazer, eu sempre coloco minha mãe, né, nos livros que eu escrevi, eu sempre coloco assim, homenagem, agradecimento. O primeiro agradecimento é sempre ela, né? Ela é meu pai, porque minha mãe é uma negra que ensinou dizendo assim, nunca desistir, Júnior, né? Passou preconceito, passou aquele racismo pesado, mas ela estava ali forte, e mostrando que nós, com a nossa força de vontade, com a nossa capacidade, nós somos capazes de fazer a diferença e chegar aonde nós quisermos. Se é aquilo que eu quero que está dentro de mim. Ótimo, padre. Eu queria desculpe, cortou aqui. Eu queria só fazer uma pontuação e se as pessoas que estiverem presentes, né, quiserem participar, levante a mão e nós já daremos a palavra imediatamente, tá? Desculpe, está cortando um pouquinho a sua voz, talvez eu tenha até, peço desculpas, te interrompido aí, professor João. Não, fica tranquilo, eu estou muito tranquilo. Desculpa, Pode perguntar. O sinal cortando aqui. Então, deixa eu fazer uma pontuação aqui. Então, em 99, né, quando o senhor lança esse livro, nós estávamos num momento, assim, vamos dizer, muito especial, né? Por exemplo, eu vou pegar a minha história de vida para fazer essa pontuação. Eu estava, né, iniciando, naquela época, a minha trajetória como educadora.
né, na escola pública do estado de São Paulo, né, na qual eu me encontro já quase em momento de aposentadoria, né. Acredito que tenha sido uma trajetória assim, bastante produtiva, né? E naquele momento em que nós entrávamos, nós e toda uma geração, né? Um grupo de pessoas, de negros e negras da periferia, que estávamos saindo já da universidade e migrando retornando, né, vamos dizer assim, para as periferias, com todo aquele discurso, com todo aquele afã de reconstruir a educação. Eu faço parte dessa geração e muitos dos que vão nos ouvir também fazem parte. E todo esse trabalho que o senhor apontou, ele foi feito, ele está sendo feito, está sendo realizado, e eu acredito que nós temos uma geração, ou duas, né? São 30 anos, né? que eu estou aí nós estamos, né, aí nessa jogada, nesse trabalho, né, de empoderamento desses jovens. Então, esse discurso, né, essa nossa fala, depois de cursos dos quais eu participei como ouvinte também, para aprimorar a minha fala, e do qual eu participei também, junto com a Maria Helena, junto com a Antônia, como facilitadoras, né, lembra do Mídia Etnia, né, Maria Helena? Nós participamos, a Antônia Quintão também, nós participamos como formadoras da Lei 10.639, né, que é a lei que faz essa ponte, né, essa obrigatoriedade, né, do ensino da cultura afro-brasileira e africana. Muitos companheiros e companheiras participaram, e continuamos juntos também, mas eu acho que neste momento, inclusive a partir dessa semana não, já faz um tempo, né, que nós temos percebido, nós precisamos repensar, parar, dar um tempo e refletir sobre o que isso efetivamente criou. Será que nossas crianças, ou as crianças que já são adultos, conseguiram entender a profundidade do discurso, conseguiram reproduzir em suas vidas todo essa gama de conhecimentos, de trabalho, de discurso que a nossa geração colocou em pauta? Né? Como é que nós podemos observar, visualizar na sociedade? É claro que nós temos hoje muito mais visibilidade nos meios de comunicação, nós temos muito mais empenho dos organizadores, escritores de livros didático e paradidático, do qual também, né, eu e vários companheiros temos também publicações, né, nesse sentido, mas como é que efetivamente as pessoas estão aproveitando isso? E aí eu emendo com o que aconteceu agora, recentemente. Um grupo de estudantes de sexto, sétimo ano, né, resolveu, né, me recepcionar mal no final desse período anual, aí, esse período didático, né? Vaiaram, tal, e gritaram umas palavras, assim, que eu diria que não fazem parte de pessoas que foram formadas, né, pelo antirracismo, no discurso antirracista. Infelizmente, eu tive que abrir um BO, tá? Por injúria, com agravante racial, com agravante étnico. Infelizmente, eu tive que fazer isso nesta semana. E acrescentando que o trabalho que eu tenho realizado é esse,
Mas, no meio dessas crianças, grande parte delas, eu diria até que a maioria dessas crianças que realizaram este ato, elas eram negras, elas são negras. Então, eu acho que eu estou no momento agora de repensar se a prática, se o discurso efetivamente está chegando de maneira condizente, né? Nós sabemos como fazemos, como emitimos o discurso, mas não sabemos efetivamente como esse discurso está chegando. Então, existe um grupo de crianças, por exemplo, hoje empoderadas, conscientes até, tá? De famílias que eu poderia dizer que são, se não são militantes, pelo menos são conscientes, estão presentes na discussão, mas que efetivamente não tratam uma professora negra da mesma maneira que tratam uma professora branca. Eu sinto assim um abismo, né, no tratamento que eu e outras professoras e professores negros recebemos, até do olhar, né, de credibilidade que as crianças e até as famílias nos tratam, né, nos recepcionam. Então, eu gostaria de colocar isso neste debate, aproveitando, né, a presença de educadores e educadoras, e também é um trabalho que eu gostaria de já inaugurar as discussões para o próximo ano. Nós estamos falando das crianças negras, nós estamos trabalhando a consciência das crianças e já temos gerações formadas com esse tipo de trabalho. Mas agora nós temos que buscar aí a relação, né, dessas com as suas e os seus educadores negros, porque eu acho que existe um abismo aí que eu estou sentindo de um tempo para cá e que veio à culminância agora nesta semana. Gostaria de opiniões e vamos para o debate. Posso começar? Por favor. Então tá bom. Olha, eu coloco assim, só para rever um pouquinho a história. Olha, doutora, participei dos movimentos Greni, seminaristas negros, participei do Cola Quinto, que era os indígenas e negros da América Latina refletindo a evangelização, até o diálogo com a educação. Nossa, nós tivemos assim tantas informações, tanta formação, e quando se for colocar na prática, nós tivemos também um pouco de barreira, né? Nós tivemos que ter estratégias, né? E eu lembro que quando eu terminei, né, que eu lancei esse livro, o que acontece? Eu só era chamado para ministrar uma palestra, conversar, mas eu não estava no dia a dia, eu estava no outro lugar, no outro local. Mas, aos poucos, quando eu ia, eu sempre tentei fazer a diferença, né? Brigando, mostrando, para que não ficasse só 20 de novembro falar, fazer um grande movimento. E é uma das minhas propostas que eu estou fazendo em algumas escolas que eu estou passando, o que nós possamos estar trabalhando sobre a negritude, o que nós podemos estar trabalhando também com o professor negro, a professora negra, essa atitude. E eu digo para vocês, eu também sofri algumas resistências, só que eu coloquei uma coisa na minha cabeça, né? Sou negro, sou inteligente, sou capaz e vou para cima. Mas para cima pelo aquilo que eu sou e com as estratégias, né? Já puxo aqui um dos trabalhos que eu estou exercendo, que eu exerci esse ano numa das escolas, assim, nós trabalharmos sobre a questão da negritude, e eu me impondo como um professor negro, mas dialogando com outros professores de outra disciplina, também o olhar também que os alunos têm com a gente, né? Porque muitas vezes também os alunos olham assim, que vem de toda uma
como é que se diz? Toda uma formação familiar, né? Toda uma estrutura familiar, né? E a hora que você tem que fazer a diferença, de mostrar. Mas eu acho que pela palavra, pela sua colocação, você colocou, é que na hora acho que bate, talvez, não sei se eu vou me expressar aqui assim, um desânimo, uma tristeza, dizer assim, e aí, como que isso vai de concreto? Por que isso não vai assim? Então, eu vejo que hoje a sociedade ela vem com um grande desafio para nós, mas nós não podemos desistir. Eu sou testemunha disso dentro da educação. Sou testemunha disso. Né? Hoje, eu estou trabalhando, nós trabalhamos sobre a questão sobre da comunicação negra, né, da imprensa negra, né? Trabalhamos no Partido Político Negro, da Frente Liberal Negra, só que eu vinha vindo durante durante o ano todo trabalhando com eles, né? Lógico que eu também sofri algumas resistências também, né? Mas eu vejo assim que na tua colocação ela é realmente todos esses anos, o que ficou, né? O que marcamos? Acho que esse levantamento que nós temos que falar, né? O que a escola fez? A escola nos aceitou? Não aceitou? Ela deu esse espaço para que nós possamos mergulhar? E que espaço que nós temos hoje de diálogo? Nós estamos conversando aqui toda a parte de educação. E quando eu entro na religião? Nossa, é um olhar assim, bem diferenciado para a gente, né? E já vem todo com aquele código dizendo para nós. Então, na minha opinião, meu modo de olhar e daquilo que eu estou fazendo, eu continuo na minha resistência, mas eu continuo na minha estratégia, né? Da estratégia de colocar assim, estamos aqui para fazer a diferença. Só que quem vai tentar fazer sempre a diferença é cobrado, e muito cobrado. E às vezes se bate-se uma tristeza dizendo, será que eu fiz tudo aquilo da bagagem? Consegui colocar tudo a acontecer? Mas depois eu olho para um outro lado. Eu semeei, eu plantei. Algo de bom está vindo. Talvez eu não vou ver nesta geração, mas nas outras gerações. E eu tenho certeza, Sandra e todas as outras que estão aqui, cada um de nós fizemos e continuando fazendo. Talvez muita coisa não vamos ver nessa geração, mas vamos ver nas outras gerações toda uma caminhada. Talvez de 100, nós vamos ter 20, mas 20 pessoas que são compromissadas. Tem muita coisa ainda para nós fazermos. Eu carrego essa esperança, por isso que eu estou aqui, porque eu acredito. A professora Antônia Quintão levantou a mão, eu gostaria de passar também a palavra para ela, mas, assim, antes eu gostaria até de outra pontuação aqui. Não assim, eu estou vendo um testemunho seu, João, pessoal. Eu acredito que hoje a discussão não seja mais pessoal, mas eu volto a falar sobre isso. Antônia, por favor, fique à vontade. Muito obrigada. Primeiro, eu quero me solidarizar, Sandra, com essa experiência, né, que certamente já foi observada por outros educadores negros, e dizer que eu gostei dessa analogia, né, do João de Campos, do professor João de Campos com semeador. Eu acho que professor e semeador tem sim, a gente pode fazer uma comparação. A gente está semeando, algumas vezes a semente cai num terreno fértil, outras vezes não. Eu acho que a gente tem que ser resiliente. Eu acho que a palavra-chave e até o que a nossa história, né, nos ensina é a questão da resiliência. A gente não pode desistir, não pode desanimar, mas eu vejo esses eventos dentro do contexto que nós estamos atravessando, sabe, Sandro? O período é um período muito difícil. Nós estamos vivendo um momento de retrocesso, um momento de intolerância, né? Um momento onde valores, né, que dizem respeito a consideração pelas pessoas estão sendo colocados de lado, estão sendo questionados. O momento é difícil. E também a gente não pode deixar de considerar que o racismo estrutural, ele atravessa tudo e todos, não é? Então, o fato de sermos negros não nos exime de algumas vezes termos também esse tipo de comportamento.
é difícil de entender, mas eu também já tive essas experiências, né, de ouvir discurso racista de pessoas negras. Mas tem a ver com esse racismo. A sociedade marcadamente racista contamina todos, né, inclusive as pessoas negras. Em relação à Lei 10.639, eu não sei se você se lembra, né? Mas uma vez a gente comentou, foi feito um balanço dessa lei. Muitos não colocaram, não implementaram, outros descartaram. Tem muitos que nem sabem o que significa essa Lei 10.639. Então, nós temos grandes desafios, sabe, Sandra? Acho que os desafios são enormes. Mas concordo que a gente não pode desanimar, né? Eu sempre falo, quando eu fico um pouco cansada, eu lembro lá dos nossos antepassados que trabalharam em condições muito piores, muito mais desafiadoras e não desistiram. Então, é eles que me inspiram para seguir sempre em frente, né? Mas sou solidária a essa sua experiência e lamento, né? É triste, mas infelizmente a gente está vivendo um momento difícil. Eu tenho meu coração cheio de esperança, isso vai passar. Eu tenho muita fé, esse momento vai passar. É isso, querida. É isso, eu inclusive juntando, né, a sua reflexão aí à minha, realmente nós estamos passando. Eu acho que não depende mais do eu trabalhando apenas no meu espaço. Nós temos que rever, porque nós temos representantes políticos negros jogando contra, nós temos pessoas em posições chaves hoje que desconsideram todo o nosso discurso, todo o nosso trabalho, e talvez nós estejamos num momento chave de repensar, reorganizar e observar também. Nós estamos trabalhando, né? Nós estamos fazendo, sim, a nossa parte, mas nós temos que pensar onde, né? Depois de tanto tempo, onde nós erramos, né? Vamos falar assim, onde nós pecamos para perder dessa forma, né? Vamos dizer assim, um controle? Não, perder dessa forma o discurso, porque afinal de contas são gerações já, né? Que nós estamos trabalhando. Nós saímos com vontade da nossa formação lá na década de 90 e continuamos todas essas décadas trabalhando, nos informando, nos aperfeiçoando, né? E chegamos agora neste início de segunda década já do século XXI, nós percebemos que estamos com passos atrás, né? Nós estamos sofrendo aí, sendo derrubados. Um trabalho, digamos, de anos, de séculos, né? Se nós formos contar toda a nossa ancestralidade, a nossa luta, nós fomos derrubados com uma penada só, fomos derrubados assim, a mídia, né, com a imagem de 1, 2 negros com discurso contrário. E nós temos também que perceber que a história, o discurso, o trabalho, parece que eles não atingem, tudo isso não atinge, por causa também, né, do racismo estrutural. Então, assim, o discurso até é aceito, é até passável, você pode mostrar isso num livro didático, mas a presença física, né, a presença ao vivo do corpo negro ainda é rejeitado. E até pelo próprio negro. É interessante, né? A cultura negra, ela é consumível, ela é consumida e consumível, mas se for branqueada é melhor. É isso que nós temos que começar, voltar a discutir até. Eu estou vendo aqui Renata com a mão levantada. Por favor, eu gostaria que você colocasse também a sua reflexão. Obrigada. Oi, bom dia, Sandra, bom dia a todo mundo que está aí. Estou junto com o professor João e eu tenho trabalhado com ele esse ano todo, né?
Admiro muito, uma pessoa magnífica que eu tive o prazer de conhecer esse ano. Tenho acompanhado o trabalho dele, do livro também, né, Criança Negra na Escola, eu acho muito importante, fiz a leitura do livro, acho que é um livro que nos ajuda muito na questão educacional. E aí eu fiquei prestando atenção no que a Antônia estava falando, que ela falou da lei, né? Ai, muita gente nem lembra da lei, nem sabe o que é. E realmente, quando você analisa uma lei antiga até, né, para a gente se pensar, de vários anos aí, e aí, juntando com o que você falou, Sandra, de pessoas que jogam contra, e você até comentou sobre políticos que jogam contra essa questão, né, do racismo, eu vou colocar mais uma questão para vocês. Entre essas pessoas que jogam contra e juntando tudo isso com essa lei da obrigatoriedade, né, do estudo da cultura africana nas escolas, nós temos inclusive, professores que jogam contra. Né? Então, você vê assim que no âmbito educacional, você consegue perceber pessoas, professores, né, educadores, que jogam contra essa questão também, que não assumem a questão do racismo estrutural. Eu falo isso como professora de história de uma escola pública, então, branca, uma professora de história branca de uma escola pública. Então, quando eu vou preparar todas as minhas aulas e passar toda essa questão para os meus alunos, a gente sente uma certa ressalva das outras pessoas. Então, eu já pude presenciar isso nos meus anos de educação. Então, acrescento que, além de todas essas pessoas que você citou, Sandra, que jogam contra, nós temos, inclusive, pessoas da educação que jogam contra e não fazem valer a pena a lei, né, 1068 aí. Era essa a minha consideração. Legal. Então, a Lei 10.639 de 2003, que durante muito tempo foi chamada de Lei Lula, né? Porque foi a primeira lei assinada pelo ex-presidente Lula, né? Aliás, o Fernando Henrique perdeu a oportunidade, né? Ele poderia ter sido a última lei que ele teria assinado, né? Antes de deixar o poder, mas acabou ficando para o Lula. Bom, mas, retornando, então, interessante você pontuar essa situação, né? Você afirma que é branca. Né? E o que eu tenho visto é que os professores e professoras brancos de história, de outros também, de história, de outras disciplinas também, né? De história, eles têm, eles são melhor ouvidos. Eu acho que eu falando e uma outra professora branca fala, estou colocando assim, né, uma constatação, ela é melhor ouvida, entendeu? Mesmo eu percebendo, as pessoas percebendo que desculpe, eu não estou falando você, tá? Não é você, Renata, que teve aí a companhia e o diálogo sempre muito pertinente com o professor João. Mas eu tenho percebido assim, a folclorização, no mau sentido, da cultura negra levada por pessoas que não têm, né, a penetração que nós temos, ou seja, o tratamento também, né, aquela coisa do dia do índio, é aquele dia, né? O dia do negro é aquele dia. Mas essas pessoas, né, as pessoas brancas, os educadores brancos, são melhor ouvidos e detêm. Aí nós entramos na questão no discurso, né, que quem esteve na nossa casa na Flip, na última vez, ouviu da Paola Prandini, que é uma especialista aí na branquitude. Né? Então, o que o branco profere, mesmo que seja sobre a cultura negra, é mais bem aceito, é mais bem ouvido, possui soa com maior credibilidade do que o discurso feito pelo negro. Né? Então,
situação que eu quero colocar, e a Ana levantou a mão, e eu gostaria de seguir esse debate, então, passando a palavra para ela, e eu acho que a Maria Helena também levantou a mão, né, Maria Helena? Está com a mão levantada já bem antes até da dona Renata aí que falou, que eu estou observando. Tá. Não, é que eu estou no celular e eu estou com uma dificuldade aqui. Mas tudo bem, quem vir, por favor, pode me avisar aí se eu cometi um erro na ordem aí dos participantes. Maria Helena, então, e Ana depois, ou vocês fiquem à vontade aí para decidir Maria quem vai Helena, primeiro? por favor, vamos ouvir. Maria Helena? Eu vou tentar abrir o microfone dela por aqui. Abrir meu microfone, tudo bem? Sim. Tá, estamos ouvindo, sim. Repetindo, essa live, ela daria para fatiar em mais ou menos 10. Porque eu fico aqui pensando, meu Deus, não vai dar tempo, é quase meio-dia. A gente tinha que ter pelo menos 3 horas para falar tudo. Mas, como não é assim, eu só vou dizer o seguinte, para não ir dormir com isso na minha cabeça. A fala do João me lembra Sérgio Vaz, poeta, que eu admiro muito. O Sérgio tem uma pequena estrofe assim: se o professor quiser, além de dar asa para o aluno, ele tem que voar junto. Só isso. Beijo. Acabou, gente. Ótimo. Legal. Passa para a Ana. Então, vocês desculpem aí, bom dia a todos. Eu tive um problema técnico, e um técnico pessoal mesmo. Eu só queria ilustrar também, né, que eu já cheguei bem depois do início aí da conversa, mas sobre o que nós estamos discutindo aqui, realmente, né, eu estou em sala de aula também, mas eu sou de uma outra instituição também, né, que sentimos esse preconceito aí, não só racial, mas misógino também, e na condição de mulher negra, né, e na área da educação também, segurança, a gente percebe realmente que se você fala qualquer coisa, né, dessa questão do negro ter sofrido aí anos, né, séculos de apagamento, vamos dizer assim, né, de exclusão, muitos ainda acham que não, que é folclore, que é invenção, e se a gente se posiciona, realmente as pessoas, né, os homens que estão no poder ou na liderança, no caso, da onde eu trabalho, a gente não é ouvido, chacoteado, assim, né, fala que a gente está... é porque é mulher, porque você não sabe de nada. Por mais que a gente se posicione em mostrar no nosso trabalho, assim, em desenvolver um trabalho para melhorar, inclusive, a condição cultural e de conhecimento da criança, a gente também tem essa dificuldade aí de ser aceito e ser difundido aí o nosso trabalho, né, disseminado. Então, realmente, nós temos que nos posicionar, né, e ser resistentes e resilientes, aí, como a professora Antônia falou. E também eu acho que a dona Maria Helena falou muito bem, a gente tem que mostrar para a criança, né, não só a negra, mas como no geral todas aquelas que elas podem, né, que elas conseguem e que elas não devem desistir. E o curso de formação, né, de pedagogia, eu vou insistir em falar isso, eu sempre falo e retomo nas minhas falas, que o meu curso de pedagogia, né, de formação, a professora de história que estava ali para formar, né, todos nós que estávamos ali sentados
no banco lá escolar para poder aprender como iríamos passar, né, essa cultura negra, ela passou batido. Então, depende muito também do professor que está na universidade, né, de como ele pensa a respeito da questão e como ele vai se posicionar e passar a história, né, em si, e como ela vai passar, né, ou ela ou ele, o professor que estiver na cadeira, como os futuros professores, né, educadores, pedagogos, vão trabalhar isso na sala de aula. Então, a falha aí já é na formação de professores. Então, eu tive um déficit aí nessa questão, eu não tanto porque eu já tinha minha irmã que já trabalhava esse assunto, então eu acabei levando para outros colegas até o que estava no momento assim de atual. Então, a professora realmente ela pecou e escondeu um pouco aí a questão da lei, né, 10.639, que falava já a respeito disso, porque a minha formação se iniciou aí em 2006 para 2007, né, formando aí em 2010, então realmente já está bem defasado aí, e o preconceito realmente vai falar mais alto. Então, nós temos que ter esse professor com mais consciência nas escolas de formação de professores. E é isso, muito obrigada. Legal, ótima participação. E entender que é aquele negócio, voar junto, como disse a Maria Helena, tá? Mas muitas vezes esse voar junto, né, nós precisamos aprender também, ou desenvolver de uma maneira em que faça as pessoas perceberem que nós estamos efetivamente tentando voar juntos. Porque, assim, o que a gente percebe também, né, no Estado, hoje, eu falo tudo uma experiência bem pessoal, não importa se existe uma animosidade contra o estabelecido, se você está ali na frente, por exemplo, as pessoas parecem que me veem também como representante do Estado. E se tiverem que atacar o Estado e não podem chegar ao palácio, eles vão atacar este representante. Tá? Uma coisa que me ocorreu, independente, né, de quem seja, independente desta pessoa que está ali, talvez involuntariamente representando, né, munido lá da couraça do Estado, estar tentando estender a mão ou não. Né? Então, é uma coisa que, assim, se você está numa escola pública, você representa o governador. Me parece que é isso, que as pessoas, a percepção que as pessoas têm, infelizmente. Apesar de nós nos colocarmos, sim, olha, eu também sou da periferia, sim, eu sou do movimento negro, sim, eu passei exatamente o que você passou aí, mas não se estabelece um vínculo de solidariedade, muitas vezes. Né? Eu acho que talvez estejamos pecando na proximidade, na quebra dessa visão. Né? Bom, mas de qualquer forma, isso vale para um educador, educadora negro ou branco, né? Mas uma coisa que eu continuo percebendo, os professores negros, professores e professoras negras, têm sofrido muito mais do que os professores brancos. Por exemplo, a professora Renata, que eu não sei, você que me disse, né, Renata, que é branca, eu não estou te vendo. Se nós resolvêssemos dar exatamente o mesmo curso, tendo a mesma formação, sendo nós duas professoras de história, a impressão que eu tenho, aliás, não é uma impressão, é uma certeza até, o seu discurso seria mais ouvido, né?
extrapolando aí para a questão também do gênero, né? A questão da mulher, como a Ana colocou. Oi, Renata, tudo bem? Estou te vendo agora. Legal, obrigada por ter Concordo com aberto a você, câmera. viu, Sandra? Concordo com você. Eu Então, concordo com aquele você. negócio. Infelizmente, não gostaria de estar concordando com você. Mas é o que eu te Mas é falo, uma como realidade, educadora, infelizmente. professora de história que defende toda essa questão do negro na escola, sempre fiz isso desde o início da minha formação, eu percebo essa diferença. Então, você falou, se nós estivéssemos dando o mesmo curso, tivéssemos a mesma formação, teria ainda uma diferença. E é isso que a gente, né, nós estamos juntos aqui para realmente tentar lutar e tentando diminuir. Como o professor João também disse, nós vamos ver isso? Não sei. Mas nós estamos aí semeando, né, para que os nossos filhos, nossos netos, as próximas gerações possam colher isso aí, né? Assim, a única coisa que eu acho complicada é que, bom, eu tenho 55 anos, né? E há 55 anos nós estamos vendo gerações se sucederem e o discurso não está se enraizando, né? O trabalho não está se enraizando. E quando nós acreditamos que vamos ver, nossa, olha, agora nós estamos numa posição razoável, aí acontecem, né, coisas que fazem... não é segredo para ninguém, vou falar, né? Essa situação do país, nessa gestão, essas pessoas que estão encarregadas do poder agora, com o seu discurso contrário, fizeram um trabalho de décadas cair pelo chão. Uma coisa que eu digo para os meus alunos, inclusive para todos que quiserem ouvir, né? Digamos, até 2016, 2017, bom, alguns anos atrás, pelo menos as pessoas poderiam ser olha, eu sou preconceituosa, mas eu tenho vergonha de dizer, e eu sei que a lei está aí, né, para pegar o meu discurso. Agora, destes tempos sombrios, né, desses tempos para cá, nós temos percebido que, pelo discurso do mandatário maior, pelos maus exemplos que pessoas, inclusive em local de poder, negros também, né, têm proferido, ele caiu por terra. As pessoas não têm mais vergonha, não têm mais receio de destilar o seu preconceito. Assim, olha, o maioral está fazendo, então quer dizer que no meu dia a dia eu faço também, entendeu? O preconceito está sendo ventilado, veiculado e reforçado por alguém de poder, então, na periferia eu vou fazer também, no meu local de trabalho, de estudo, eu vou fazer também, e eu tenho certeza que não vai acontecer nada. Então, é por aí que um discurso histórico já bem posicionado cai por terra, né? E como disse o professor Alex, no nosso último encontro aqui, nós vamos ter que trabalhar muito. 2022 vai ser de muita luta, muito trabalho, e talvez nós precisemos, inclusive, lutar fisicamente, tá? Nós vamos ter que, mais do que trabalhar intelectualmente, mais do que produzir e veicular discursos, nós vamos ter que ir para um embate maior, porque nós vamos precisar reconstruir. O país sai desta experiência dividido e sem pudor. Essa é a palavra, tá? E sem medo da lei. Então, a lei tem que ser resgatada. O nosso discurso tem que ser reforçado e nós temos que ter consciência disso. Resiliência também, sim, paciência para reconstruir e reelaborar e reforçar discursos, mas precisamos ser mais incisivos. É isso. Alguém mais gostaria de falar?
Eu gostaria de... Maria Helena está sem som. Maria Helena. É o seguinte, o que eu penso é que eu tenho conseguido, às vezes que estou diante de uma classe, quando falo sobre escravidão, é necessário que tenham imagens. E se não tiver imagem, use os próprios alunos. Neste momento que nós estamos usando máscaras, é muito importante que a gente as use de maneira não tão fictícia, mas de verdade. Peça para os alunos imaginarem que eles estão com a máscara de Flanders no rosto, ora quente, ora fria. Faça com que eles ergam os braços e sintam-nos amarrados, pelo menos por 10 minutos. Já é o suficiente para dar uma outra oxigenada no assunto. Não precisa muito, só o exercício do pescoço não basta. Mas eu tenho sido, assim, tenho aumentado minha porcentagem de entendimento com as crianças quando eu uso essas armas. Não são difíceis. Um aluno em pé de castigo é uma coisa. Um aluno em pé, para exemplo do cansaço, é outra coisa. E coloquem a mente para funcionar, tem um monte de coisa. Imagina com sede, imagine descalço, imagine sendo chibatado. Traga umas poesias que falam da nossa carne, do nosso desespero. E aí é diferente de quando você fica só no diálogo, só debatendo as mesmas coisas. Não é por aí. Eu acho que por aí já não deu certo. A gente tem que tentar de outras vias. Obrigado, gente. Boa tarde. Sim. Eu até coloquei... grande parte João deles... também quer falar, Sandra. Oi. Acho que o professor João também quer falar, como você está no celular. Eu não estou vendo, desculpa. Posso falar? É o seguinte, João, fala primeiro, João. Olha, então é assim, ó, estou muito atento, né, à fala de cada uma de vocês, muito importante, mas assim, né, primeiro, quando você falou assim, não é uma questão tanto pessoal, mais de estrutura, mas assim, primeiro, eu coloquei a minha parte pessoal como professor, como educador negro, né, e as estratégias que eu faço, não só para sobreviver, mas para dar o meu legado da minha etnia, daquilo que eu acredito. Agora, diante de uma estrutura racista que vivemos, também educacional, aí sim nós vemos a questão da oportunidade, da questão de com o olhar que é visto para nós e que nós temos que usar nossas estratégias. Agora, eu digo assim, na minha visão, eu sou daquele samba-enredo que diz assim, né? Sonhei que Zumbi dos Palmares voltou e a tristeza do negro acabou. Observando que ao longo toda essa jornada que fizemos, muitos negros e negras se destacaram acreditando numa mudança, numa diferença e que algo ao longo do tempo foi acontecendo. Não está do jeito que nós queremos. Né? Mas uma coisa que saiu aqui, não lembro de quem, que nós temos que rever, é saber a causa. E os nossos irmãos que estão desanimados, que não querem mais saber de conversar, dialogar como nós estamos dialogar. Esses que perderam-se o rumo. Eu tenho testemunho de muitos dos irmãos que hoje não fazem mais parte, que hoje vivem numa tristeza. Ou se não vive numa tristeza, não quer mais conversar sobre isso. Isso é para nós repensarmos. O que está acontecendo? Eu, na minha opinião, e vendo todo este acontecimento, eu também faço parte, eu também já caí no desânimo. Não vou mentir, eu sou um ser humano. Mas eu resgatei minha força e falei, vamos lá.
Eu vejo que nós precisamos, a partir de 2022, fazer a diferença? Sim. Discurso? Sim. Mas o que nós devemos fazer de concreto? E nós temos que pegar na coisa concreta, gente. É uma questão política. Quem são nossos representantes? Nós não conseguimos conversar sobre isso. Como que nós vamos existir se nós não temos representantes? Nós temos que fazer o trabalho que se chama base. E como fazer a base? E ela passa por tudo pela educação. Depois, quando a Ana colocou aqui, Ana, você falou da pedagogia. Eu dei aula de pedagogia até o ano passado, em julho. Né? Eu tive a oportunidade, eu tinha a disciplina História da África, do negro e do indígena. Eu tinha um semestre. Né? Depois eu consegui um ano. Todos os meus até 2020, todos eles tiveram esse estudo. Né? Eu sei que em um semestre, talvez não dá para você fazer tudo que você tem, mas eu consegui. Fizemos o trabalho da boneca lá, da Bauine, né? A Bauine. Fizemos o trabalho depois de uma outra irmã nossa, que é pós-graduada sobre a história infantil da África, né? Contando com os tambores. Né? Mas nós trouxemos. Ali eu sei que são pessoas que vão para a sala de aula, mas eu fiquei feliz quando eu vi uma irmã negra, que foi minha aluna, né, trabalhando e postando, né, mas fruto dali. Né, e quando vi outras também, brancas, negras, fazendo. Então, vem acontecendo, sim, algumas coisas. Agora, assim, a estrutura não deixa, parece, nós avançarmos. Não sei se eu entendi um pouco isso. E também eu entendi também a sua colocação, que durante a tua formação, você não teve isso. Né? Você não teve uma história, você não teve uma colocação e de como trabalhar isso na sala de aula. Né? Mas é a estrutura, né, educacional que vem colocando isso para nós. Por isso eu encerro aqui e dizendo, o que nós precisamos fazer é trabalhar a base. E o que é trabalhar a base? Quem que nós vamos colocar como os nossos representantes? E para colocar nossos representantes, alguém que brigue por nós, fale da gente. Mas se nós não conseguirmos nem sentar para falar isso, como que nós vamos estar arrumando? Então chegou, na minha opinião, e eu respeito de todos que vocês estão colocando, o ponto de partida, ele é nós sentarmos com a base. É ouvirmos a periferia, é ouvirmos o lá que trabalha na fazenda, no sítio, o rural, né? Ver o lado do litoral, o que eles pensam. Será que nós que estamos estudando, estamos fazendo, com a graça, estamos firmes, mas e esses nossos irmãos, o que estão pensando? O que vem do sonho, o que vem? Né? Porque é isso que também que nos gera também, às vezes, um desânimo, uma falta de nós. É só batendo de frente, né? É batida. Passa geração em geração, que eu vi agora aqui, é geração em geração que lutaram e só batendo. E nós estamos com o mesmo discurso. Espera aí, se nós estamos com o mesmo discurso, porque tem algo que deve ser arrumado. E se algo deve ser arrumado, nós temos que descobrir juntos. Né? Essa é a minha contribuição, esse é o meu olhar, né? Mas eu sou um homem de esperança, eu sou um homem que acredito. Né? Eu sou um homem que vou à luta. Né? Eu sei o que é ser um professor negro dentro da sala de aula. Eu trabalho em escola pública e particular. Eu sei o que é isso. Tá? Você tem que se afirmar, você tem que falar, você tem que correr, você tem que... Ficou 999 e já não é bom. Né? Mas, por causa disso, mais uma vez, vamos procurar juntos o que é que nós temos que fazer da diferença, mas é na base, para que possamos dar essa condição para nós. E eu não vou falar aqui o que eu já passei, e continuo passando, mas estou de pé. Então, eu só queria dizer assim, que eu não fui tanto ao lado pessoal, sim, fui ao lado pessoal, mas também pensando em uma estrutura geral. Então, essa é a minha contribuição, o meu olhar, né? E quero parabenizá-las a todas que estão contribuindo, estão me ajudando muito também a ter um novo olhar. Obrigado. Mas é isso mesmo. Educação sempre, né? Educação sempre. Se não acreditássemos na
educação já teríamos parado, né, e feito outra coisa, vender bolinho de pote, por exemplo. Uma coisa que eu percebo, também é que essa base, né, nós perdemos a corrida pelos ouvidos das bases, né? Quando também nós percebemos, gente, aqui não é um discurso, eu não vou fazer um discurso aqui religioso, tá? Não é nem contra nem a favor. Não estou falando de religiões, né? Religiões. Eu estou falando de discursos que estão se tornando, já se tornaram hegemônicos, tá? Nas igrejas de resultados, vamos chamar assim, igrejas de resultados. Tá? Os ditos evangélicos que não denominam as suas denominações, né, que não estipulam, né, que não verbalizam qual denominação mas são genericamente chamados de evangélicos, talvez para encobrir a falta, né, de efetiva de profundidade no discurso religioso, esses tomaram as massas, né? Esses têm opiniões formadas, ligadas à elite, né? Conversando com as massas e transmitindo ideias que não são aquelas, né, que nós sonhamos em transmitir e aprimorar né, e reforçar. Há 30 anos atrás, eu estou falando 30 anos atrás porque é a minha experiência, né? Mas mais do que isso, claro, a luta é secular, né? Estão colocando por terra, vamos dizer assim, esse discurso, esse trabalho, né, de 30 anos, 30 e mais anos, né? A hegemonia nesse espaço, né, que o João acabou de citar, né, nas periferias, nas bases, no campo, esse é o discurso que chega, e esse discurso é contrário, né? E nós vamos ter que trabalhar isso também, tá? Bom, pessoal, meio-dia e 23, tem gente que está com o almoço no fogo, né? Eu gostaria de já encaminhar para o encerramento, mas eu vou solicitar aqui que este material seja reassistido por todos que estão aqui e por todos aqueles que vão pegar isso depois, e que nós façamos como a Maria Helena sugeriu, né? Já que nós vamos iniciar um momento novo a partir de 2022, com pequenas séries, com pequenos debates, com programinhas mais curtos, que estes temas que foram levantados aqui possam se desdobrar, né? Possam se desdobrar e se transformar, né, num tema, em temas para esta nossa nova viagem aí, tá bom? Então, assim, alguém gostaria de fazer considerações finais, por favor? Rapidinho. E antes, né, de encerrar, por favor, quem for assistir, não custa nada, mesmo que não vá assistir, né? Tem gente que abre lá, dá uma olhadinha e não assiste o resto, mas, gente, dá um joinha, faz um comentário, fala isso aí, beleza, porque isso ajuda a gente. E em 2022 nós queremos construir um pouquinho mais, né? Vamos chegar, né? Tem um pessoal que fala assim, vamos chegar a 10 mil, vamos chegar a 500 mil, não, vamos chegar a 1.000. Ajude a Tio Aras a chegar a pelo menos 1.000, para que nós possamos dar um salto e iniciar 2022 já pensando não só na Flip, como eu disse, mas nós estamos aqui já fazendo os nossos contatos para outros eventos grandes, regionais e nacionais, tá bom? Então, dá um joinha lá para a gente. Pessoal, por favor, as considerações finais do professor João, Maria Helena, Antônia, Renata e Ana, por favor. Então, gostaria, assim, de, mais uma vez, agradecê-las, todos, e dizer para vocês assim, sou otimista, vamos continuar esse lindo trabalho, vamos se fazer a diferença, não vamos desanimar,
porque nós temos uma grande potencialidade. E como a Maria Helena falou de uma das palavras, dizendo assim, que quando ela olha lá atrás, né, vamos dizer, a ancestralidade, né, vê lá que os nossos sofreram, mas tiveram lá, porque eles tinham uma estratégia e queriam fazer a diferença. Eu também olho também para a ancestralidade e digo assim, estou de pé, estou firme, estou vivo, acredito, vamos para frente. De braços abertos para continuar, certo? Obrigado por tudo. Obrigado, doutora Sandra, e a todos que estão aqui presentes. Só tenho que agradecer. Aquele axé para nós. A Antônia parece que está querendo falar. Eu quero, rapidinho, eu quero agradecer, cumprimentar você, Sandra, por esse trabalho que você faz. É um trabalho muito importante que ajuda a fazer a diferença. Algumas vezes a gente não tem a dimensão da maneira como a gente toca e transforma a vida das pessoas, né? A gente fala da dificuldade do professor negro, mas eu também posso dizer para você da alegria de encontrar alunos negros que falam, nossa, professora, mas que bom ter uma professora negra, você é a primeira professora negra, meu irmão que é negro, que bom ter um professor negro. A gente também serve como referência, como inspiração. Eles dizem, que bom, eu também posso, né? A professora chegou lá, eu também vou chegar. Então, tem esses lados, né? E dizer que eu tenho muita fé em 2022, esse pesadelo que a gente está mergulhado vai acabar, não é? Eu tenho assim, quase certeza que a gente vai dar uma virada em 2022 e que tempos muito melhores virão, viu, Sandra? Eu acho que é isso. Eu tenho muita crença nisso e desejo a todos um excelente Natal, um ano novo maravilhoso. E a festa vai ser no final do ano. Aí vai todo mundo festejar, vamos todo mundo para a rua festejar. É isso, um beijo para todos. Maria Helena? Sandra, pode Está falar. cruzando. João, quer falar? Não, só uma coisa, assim, quero agradecer a Renata, que esteve aqui presente comigo, que está fazendo esse trabalho bonito esse ano, e também a Nice, né, que também está fazendo um trabalho e que o ano que vem começa um trabalho de sala de leitura, né, apoiá-la, e depois nós estamos aí com um projeto bacana de vocês participarem também conosco, tá bom? Então, desde já, quero agradecê-las duas aí. João, você é um homem comigo. de fé, mas Obrigado. eu também sou. Depois de um ano, eu consegui entrar na live do Tiara de Conas, que não estava Ai, que beleza! de jeito nenhum. Então, assim, só um recado. Aproveite, porque os cabelos brancos é sinal de partida. Eu não quero morrer levando comigo esses conhecimentos que eu tenho, são poucos, mas ajudam muito e muita gente. E aí os meus conselhos é sempre assim, de voadora, eu sou capoeira. Se não dá para abrir a porta de boa, vai de voadora. E aí a pessoa vai ter que acordar. E eu não perco a fé. Um beijo para todo mundo, bom Natal. Vamos só agradecer também, e como a Maria Helena falou, todos vocês, né, todos nós, somos exemplo aí para a nova geração que está chegando, e somos modelos, sim, somos resilientes. Às vezes eu penso em parar, mas às vezes eu me coloco ainda em pé, porque eu sei que eu ainda posso contribuir para muitas gerações aí que nos espelham né, em nós. Então, um ótimo final de ano aí, boas festas, e lembrar que o nosso maior, vamos dizer assim, lutador e disseminador aí da luta é o nosso Cristo, né? Então, vamos referenciar ele e vamos seguir em frente. Axé para todos nós. Professora Renata, por favor. Pessoal, eu gostaria de agradecer por esse momento, né? O professor João falou muito de você, doutora Sandra, né? Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. A gente quer ajudar nesse trabalho ano que vem, na nossa escola aqui, né? Na cidade de Boituva. E
amei a fala da dona Maria Helena, que se a porta não abrir de boa, vai de voador. Eu acho que eu vou levar isso para o ano que vem também, e que seja um ano maravilhoso, que a gente possa trabalhar e levar, continuar levando esse trabalho nosso, né, para as pessoas, esse conhecimento, e gratidão pela discussão de hoje, pelo conhecimento aí transmitido por vocês. Obrigada. Pessoal, gratidão a todos, a todas e a todos. Ó, eu vou brindar aqui, é um chazinho, tá? Brindando aqui, que, sabe, axé a todos, tá? Que todos, todo o panteão, né, de orixás, santos, possam nos cobrir a todos e a todas, que exorcizem este ano e que nos levem a um ano melhor, de luta, de voadora no peito, de quem resistir à nossa onda e à nossa esperança, né, de dias melhores. Mas é isso aí, ó, ao fim da pandemia e ao fim do pandemônio, nós vamos vencer. Nós vamos ser felizes novamente, porque nós vamos construir a nossa felicidade. Nós vamos reconstruir o nosso país e as nossas vidas. E eu gostaria de ter todos vocês, né, junto comigo, com tiuaras e ticunas, e principalmente com o Brasil, né, com as crianças, com os jovens, com os idosos, que nós estamos precisando dessa remodelação, desse repensar, tá bom? E é isso aí, pessoal. Eu encontro vocês aí no trabalho, na vida, nas discussões. E é isso aí. Valeu, valeu todo mundo. Tchau. Valeu, graças a Deus. Acabou. Consegui.